Daí, pessoal, mais uma resolução. Prove que os pontos P, 6 e 8, ponto Q, 8 e 4 e ponto R, 4 e 2 são vértices de um triângulo retângulo. Dica: verifique-se o teorema de Pitágoras, onde temos distância dPB ao quadrado igual distância dPQ ao quadrado mais distância de QR ao quadrado. Ok. Justamente isso, né? Se eu quero verificar se esse triângulo é retângulo, qual é a relação mais mais importante aí do triângulo retângulo? É a relação de Pitágoras, a relação entre as medidas dos seus três lados. Então, vou fazer o seguinte, para eu aplicar o teorema de Pitágoras, eu vou calcular primeiramente as distâncias ou o tamanho dos três lados. Então, eu vou fazer assim, distância, vou começar com distância PQ. Então, vou calcular a distância PQ. Olha só, eu vou usar um método de cálculo de distância que é um método assim prático, tá? Na realidade, distância dPQ, né? Tu usaria aquela fórmula assim, distância dPQ igual raiz quadrada de x do Q menos x do P ao quadrado mais y do Q menos y do P ao quadrado, que é aquela expressão, tá? Eu vou fazer essa mesma expressão, só que de um jeito prático, de um jeito mais rápido. Então, se eu quero distância dPQ, eu vou colocar um ponto em cima do outro, 6 e 8, que é o ponto P, e o ponto Q, que é 8 e 4, ok? E aí eu calculo a distância entre os x e a distância entre os y elevando ao quadrado. Então vamos lá. Distância de 8 para 4 é 4. Distância de 6 até 8 é 2. Aí eu faço assim, elevo, vou colocar até de outra cor, eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui. Olha só, de novo, 6 e 8, 8 e 4. Distância de 8 para 4 é 4, distância de 6 até 8 é 2. Elevo os dois ao quadrado, somo e tiro a raiz. Tá? É o mesmo que tem aqui, distância entre x, distância entre y ao quadrado tirando raiz. Aí eu sigo a distância, então, 2 ao quadrado 4, mais 4 ao quadrado 16. Isso aqui está dando dPQ igual a raiz de 20. Aí dPQ igual, faço aquela simplificação, né? Dá por 2, que dá 10, dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Isso vai me dar aqui 2 ao quadrado. Olha só, bem devagar para ti, 2 ao quadrado vezes 5. Cancela a raiz e potência. Isso é o mesmo que 2 raiz de 5. Então aqui eu tenho 2 raiz de 5, distância dPQ. Agora eu vou calcular uma outra distância dPR. Aí eu escolho, né? Poderia fazer dQR, enfim. dPR. Coloco o ponto P, 6 e 8. Coloco embaixo o ponto R, 4 e 2. E aí vejo a distância. Distância entre 8 e 2, 6. Distância entre 6 e 4, 2. Aí lembra, eleva ao quadrado, 6 ao quadrado, 2 ao quadrado, somo e tiro a raiz. Resolvendo isso, eu fico com raiz de 2 ao quadrado 4, mais 6 ao quadrado 36. Então a distância dPR é igual a raiz de 40. 4 mais 36. Aí eu faço a fatoração para resolver aqui a simplificação desse radical. 40 dá por 2 que dá 20, aí repete, né? Igual o outro, dá por 2 que dá 10, dá por 2 que dá 5 e dá por 5 que dá 1. Aí aqui eu tenho 2 ao quadrado, então eu fico com 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5, cancela a raiz com potência, pula para fora, 2 raiz de 10. Então, dPR
igual a 2 raiz de 10. E a última distância, distância de PR já foi dQr, distância do ponto Q até o ponto R. Então eu coloco o ponto Q, 8 e 4, e coloco abaixo o ponto R, 4 e 2. E aí eu vejo as distâncias, de 8 para 4 é 4, de 4 para 2 é 2. Aí eleva ao quadrado as diferenças, soma, tira a raiz. 8 para 4 é 4, 4 para 2 é 2. Ok. Vou para a resolução, isso vai me dar 4 ao quadrado 16, mais 2 ao quadrado 4. Isso vai me dar aí dQr igual raiz de 20, que eu já fiz aqui, ó. Raiz de 20 é 2 raiz de 5. Então, dQr igual 2 raiz de 5. Então, eu tenho aí um triângulo que ele, se for retângulo, ele é um triângulo retângulo isósceles, né? Porque eu tenho aqui, ó, dois lados iguais, 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Já sei que ele é isósceles por isso. Vou verificar se ele é retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí eu vou pensar, ó, quem é a hipotenusa? É o lado maior. Então a hipotenusa tem que ser esse aqui, ó. Até porque nunca eu posso ter hipotenusa igual a um cateto, né? Então significa que os lados iguais, se for um triângulo retângulo, sempre são catetos, né? Nunca eu posso ter um cateto igual a hipotenusa, não pode acontecer. Então se tem 2 raiz de 5 num lado e 2 raiz de 5 para o outro lado, eu já sei que eles são os catetos, já, se ele for retângulo, né? Já que a hipotenusa nunca pode ser igual ao cateto. Bom, então de qualquer forma, a hipotenusa então é 2 raiz de 10 ao quadrado igual cateto ao quadrado, então 2 raiz de 5 ao quadrado, e o outro cateto que é igual, né? 2 raiz de 5 ao quadrado também. Tu vê que eu poderia até ter deixado aqui, ó, raiz de 20, porque ficaria assim, ó, raiz de... na hipotenusa aqui, raiz de 40, ficaria assim, ó, raiz de 40 ao quadrado, cortava, dava direto 40, né? Mas como eu decidi fazer a simplificação, então estou pegando ele simplificado aqui, tá? Mas eu poderia ter pego aqui, ó, a hipotenusa, em vez de 2 raiz de 10, podia ter pego direto a raiz de 40, tá? Porque aí fica mais fácil. Mas enfim, já armei assim, vou seguir assim. 2 ao quadrado é 4, e raiz de 10 corta aqui, ó. Raiz de 10 corta a raiz com potência dá 10, então isso é 4 vezes 10. Claro, né? Ó, cortando aqui vai dar o mesmo 40. Então isso aqui está dando 40 igual. Aqui a mesma coisa, ó, 2 ao quadrado é 4. Raiz corta com potência, sobra 5, e 4 vezes 5, 20. Mais. Aqui também, 2 ao quadrado, 4. Corta a raiz com potência, sobra o 5, 4 vezes 5, 20. E aí, ó, 40 é igual a 20 mais 20, que é 40. Ou seja, o teorema de Pitágoras, ele se verificou nesse triângulo aí. Então, realmente, ele é um triângulo retângulo. Está provado. Inclusive, como eu tenho um triângulo retângulo de catetos iguais, eu vou explorar só um pouquinho mais essa situação. Eu tenho isso aqui, ó. Sempre que tu faz um triângulo retângulo e os catetos são iguais, como é o caso deste exercício, olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um cateto igual a 2 raiz de 5, outro cateto igual a 2 raiz de 5, e aqui eu tenho a hipotenusa, que ela foi igual a 2 raiz de 10. Quando acontece isso, olha só, na realidade a hipotenusa, ela funciona como a diagonal de um quadrado. E aí eu já sei também, se eu precisasse, eu já sei os ângulos internos aqui, ó, os ângulos agudos internos, eu sei a medida, que é o que? 45 graus para cada um. Então sempre que os catetos são iguais, eu tenho hipotenusa funcionando como diagonal de um quadrado, e os ângulos agudos internos são iguais a 45 graus. Ok? Mas então era isso.
Espero que vocês tenham aproveitado. Forte abraço, obrigado pela visita. Continuem aí compartilhando o canal, continuem divulgando entre os colegas de vocês, né, para que vá se ampliando os inscritos, para que o canal cresça na sua popularidade e cada vez mais eu proponho aí resoluções em vídeo para vocês, ok? Então era isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.